Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro de vocês, onde ele vai falar um pouquinho sobre o transporte e a comunicação. E a importância que a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação favoreceram para a humanidade melhor forma de se viver, não é? Então aí logo no comecinho do capítulo ele vem trazendo que os meios de transporte e os meios de comunicação foram invenções fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, antigamente, aqui as pessoas se deslocavam de um local para o outro utilizando os próprios pés, tá? Depois, eles passaram a utilizar a força animal para deslocar de um lugar para o outro. Como vocês sabem, os seres humanos antigamente eram nômades, ou seja, eles viviam se mudando de um local para o outro. Com o passar do tempo, principalmente com o surgimento da agricultura, que eles deixaram de ser nômades para serem sedentários. Mas até lá, o meio de transporte foi fundamental para que essas pessoas se transportassem de um local para o outro. É claro que, com o decorrer do tempo, os meios de transporte foram evoluindo, não é? Então, os seres humanos inventaram o barco, começaram a usar a força do animal para o transporte, mas depois foram surgindo, por exemplo, os trens, os carros, os aviões, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a evolução dos meios de transporte mais modernos que nós temos nos dias de hoje, não é? E que essa evolução ela proporcionou o desenvolvimento para a humanidade. E aí ele destaca três principais meios de transporte que existem. São os transportes terrestres, que utilizam as rodovias para se deslocar. Transportes terrestres, a gente pode citar o carro, o ônibus, o trem, tá certo? E também o terrestre aqui utiliza não só as rodovias, mas também as ferrovias. Então, aqui nos transportes aéreos também entra o trem, o metrô. Aliás, nos meios de transporte terrestre também entra o trem, o metrô e entre outros, tá certo? Nós temos também os meios de transporte aquático, que são aqueles que utilizam as hidrovias para se deslocarem. Como, por exemplo, os barcos, olha, traz aqui alguns exemplos. Navios, canoas, lanchas, jangadas e balsas, não é? E nós temos também os meios de transporte aéreo, que utilizam as aerovias para se deslocarem, tá? Como, por exemplo, aviões e helicópteros, tá bom? Então, esses são os três principais tipos de meios de transporte que existem, tá? E que vão se modernizando cada vez mais até os dias de hoje. Na próxima página, ele traz aí que segurança, capacidade de transportar e rapidez. Então, ele diz que cada meio de transporte passou por uma transformação e para que ele se tornasse mais rápido e seguro e tivesse a possibilidade de transportar mais pessoas e principalmente mercadorias. Então, a gente não pode esquecer que os meios de transporte eles foram surgindo, eles foram se desenvolvendo também. Não só pela necessidade das pessoas de se deslocarem de um lugar para o outro, mas também da necessidade das pessoas de transportar mercadorias, tá certo? E aí, ele pede para que vocês observem essas imagens e vejam, gente, vocês vão olhar aí quais desses meios de transporte vão marcando um xizinho. A tia vai falando aí, vocês vão marcando, ok? Então, primeiro, quais são os transportes mais rápidos? O que é que vocês acham? O antigo ou o moderno? Vocês vão marcando o xizinho. Quais são os mais seguros? Os antigos ou os modernos? E aí? Entre os antigos e os modernos, quais conseguem transportar mais mercadorias e pessoas? E aí, gente? E a última pergunta, se você tivesse que viajar para um lugar muito distante e precisasse chegar o mais rápido possível, qual transporte desses daqui você escolheria? Então, você vai marcar aí um xizinho, vai fazer as indicações e vai mandar uma foto para te ajudar depois, tá certo? É uma primeira tarefa. E aí, na próxima página, a gente vai ver um pouquinho sobre a evolução dos meios de comunicação. Mas antes disso, eu convido vocês a observarem essa RA que se encontra na página 171. Vamos lá? A história da escrita começou no início da civilização humana. Desde as cavernas, com as pinturas rupestres, o ser humano já tentava se comunicar de maneira permanente. A escrita no Antigo Egito foi elaborada em duas técnicas, uma mais simples e outra mais complexa e considerada mais sagrada, o hieróglifo. Esse povo utilizava as paredes das textos que descreviam a vida dos faraós
e utilizavam também um papel chamado de papiro, feito de uma planta com o mesmo nome. A escrita foi a forma de comunicação que permitiu conhecer mensagens e histórias de pessoas que já morreram muito tempo atrás. No início, os textos eram copiados à mão, um a um. Grafar informações deu durabilidade às leis, costumes e histórias. Por isso, foi possível vencer a barreira do tempo, preservando o conhecimento do passado e informações sobre estilos de vida anteriores. Sem dúvida, a invenção e propagação da escrita mudou profundamente a história. Antes da invenção da prensa móvel de Gutenberg, a cópia de livros era inteiramente manual. Esse processo tornava o custo do livro muito alto e a disponibilidade era muito baixa. Essas duas características fizeram dos livros objetos de luxo durante muito tempo. Foi no século XV, quando a invenção de Johann Gutenberg mudou essa realidade, apresentando uma impressão legível e mais rápida de ser produzida. Essa máquina se chama prensa móvel, pois permitia que as palavras das páginas fossem mudadas com mais agilidade, pois eram móveis. Foi assim que os livros se tornaram mais populares e foram barateados. A maior disponibilidade ao público em geral dos textos escritos impulsionou o saber e lançou as bases do conhecimento moderno. Atualmente, é difícil de compreender qual a dimensão dos efeitos dessa invenção, porém, podemos desfrutar dos seus O avanço da tecnologia tem facilitado a vida moderna em diversos aspectos e os livros e materiais impressos também estão passando por mudanças. Cada vez mais, os livros impressos têm sido substituídos por versões digitais. Uma das razões para o menor número de impressões é que priorizar materiais digitais diminui a demanda por papel. Então, turminha, nós podemos ver nessa RA informações muito importantes sobre a evolução dos meios de comunicação, não é? Então, a gente viu aí que depois da escrita começou-se a inventar o papiro, as cartas, as mensagens, até que o alemão conseguiu montar aqui a primeira máquina de impressão, não é? Então, até os dias modernos de hoje, a gente vê que os meios de comunicação impressos, eles evoluíram bastante, como essa RA nos mostrou aí, não é verdade? Em seguida, gente, ele faz uma linha do tempo, mostrando a evolução desses meios de transporte a partir da invenção da imprensa de Gutenberg. Então, primeiro foi o telégrafo, o rádio, o telefone e televisão. Então, vamos acompanhar? Então aí o livro nos traz que por volta do século XIX foi criado o rádio. Então o rádio naquela época representava um dos principais meios de comunicação entre as pessoas. Eram por eles que as notícias eram transmitidas e até mesmo novelas eram transmitidas através de rádio, vocês sabiam? Em seguida veio a invenção do telefone nesse mesmo século. Então o telefone permitiu que as pessoas de longas distâncias pudessem se comunicar instantaneamente, não é? E um pouco depois veio a grande evolução da época, que foi a invenção da televisão, que aí as imagens poderiam ser acopladas ao som. No rádio só tinha apenas o som, não é? E aí eles conseguiram inventar no século XX a televisão, que acoplava tanto a imagem quanto o som. E em meados desse mesmo século surgiu a internet, que é um dos meios de comunicação mais notórios que a gente tem atualmente, que permite a velocidade, a comunicação entre pessoas, uma velocidade enorme, não é?
E também permite a evolução do comércio, desenvolvimento humano, permite também que os serviços sociais sejam oferecidos com maior agilidade e dentre tantas outras vantagens que a internet possibilita para os seres humanos. Agora, gente, essa atividade da página 172 nós não faremos, nós faremos apenas a atividade da página 173. Então eu convido vocês agora a pausar essa videoaula e tentarem fazer sozinhos essa atividade. Em seguida vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir a correção, vamos lá? Olha só. A primeira questão, ele pede para você descrever o que você entende por meio de transporte. Então, o que cada um de vocês entende sobre meio de transporte? O que é um meio de transporte? Então, justifique aí na primeira questão. Na segunda questão, ele disse, registre qual foi o primeiro meio de transporte utilizado pelas pessoas humanas. Então, o primeiro meio de transporte foram os próprios pés, que eram utilizados para percorrer longos caminhos. E depois, escreva qual forma de tração utilizada para movimentar mercadoria substituiu a força humana. Então, a força humana foi substituída pela tração animal e também pelos barcos, tá, gente? E na terceira questão, ele diz que os meios de transporte podem ser divididos em 3 categorias: terrestres, aquáticos e aéreos. Entre eles, existe um meio que utiliza as rodovias para a locomoção e é um dos meios que mais podemos observar nas ruas e estradas do Brasil. A qual meio estamos nos referindo? Ao carro, não é? Aos carros. E na quarta questão, ele quer saber por que os meios de comunicação são importantes para as pessoas. Vocês também vão utilizar a resposta pessoal, mas é interessante que vocês lembrem que atualmente nós temos uma facilidade de nos informarmos em qualquer lugar e de disponibilizarmos informação por meio de dispositivos eletrônicos modernos. Então, tudo isso conta para a existência dos meios de comunicação. Ou seja, se não fosse meios de comunicação, nós não teríamos essa facilidade de nos comunicar com as pessoas de longas distâncias, tá? E por último, na letra C, aliás, na quinta questão, ele diz que durante o período de quarentena, ocasionado pelo Covid-19, um meio de comunicação se mostrou de fundamental importância para que milhares de crianças e jovens pudessem manter os estudos e assistissem a aulas na segurança dos próprios lares. Qual foi essa ferramenta, gente? E que ferramenta a gente está utilizando atualmente para que vocês assistam às aulas de vocês? E aí? Telégrafo? Televisão? A internet ou o rádio? A internet, não é, gente? Então, graças à internet, no meio dessa pandemia, nós podemos manter as nossas aulas, não é verdade? Em um outro formato, mas são aulas também, tá bom? E aí a gente finaliza essa atividade e também o capítulo 3, né, gente? Que é um capítulo bem pequenininho, tá bom? E aí, como tarefa de casa, vai ficar uma das fichas de atividade, gente, referentes a esse assunto que nós trabalhamos hoje, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, a evolução e a importância deles para a nossa sociedade. São as fichinhas que estão entre as páginas 107 e 108. 107 e 108, vocês vão fazer e mandar foto para a tia Ju, juntamente com as atividades do capítulo que nós fizemos juntos, tá certo? Um grande beijo, turma, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchauzinho!